Agora sim. Bora. Show. Boa tarde, pessoal. Bom, vou repetir de novo aqui. Agora espero que todos estejam ouvindo. A live vai ficar gravada assim, tá? Então, inclusive, essa é uma nova forma e quero manter ela de forma constante aí, mensal. É uma forma da gente lançar as atualizações aqui da New Byte, se comunicar com os nossos clientes. Então, trazer as novidades para vocês. Eu gostaria principalmente de agradecer a todos que se inscreveram. Tem diversos clientes, parceiros que estão aqui conosco. E para mim aqui, eu fiquei muito contente, bem feliz com esse resultado. Nossa primeira live, então, problemas técnicos aí acontecem, ela vai ficar gravada, então vocês vão poder reassistir novamente, tá? Mas gostaria de reforçar aqui, já compartilhando a minha tela com vocês, que hoje eu quero falar justamente, né, tanto com clientes e novas pessoas que não conhecem a New Byte, contar um pouco como que nossos clientes e anfitriões profissionais estão escalando sem contratar, apresentar hoje a nossa IA, que já atende mais de 30 mil imóveis sozinha, e lançando uma nova estrutura de atendimento, que o foco dela justamente é esse aprendizado contínuo e insights operacionais sobre a tua operação, tá? Como reforcei, vai ficar gravado, mas é muito importante que vocês fiquem até o final. Essa live vai durar, eu imagino, entre 30 a 40 minutos, vai ser super rápido. E no final eu quero fazer uma oferta justamente para, como vimos, diversas solicitações de clientes aí querendo viabilizar a entrada de anfitriões menores, até que não tem tantos imóveis, então acho que a gente vai conseguir atingir esse objetivo e fazer uma oferta bem legal para o pessoal já começar a utilizar a New Byte hoje mesmo, tá bom? Bom, trazer uma pergunta aqui para vocês, né? Uma reflexão de quantos imóveis vocês gerenciam hoje, né? Pensando isso, vocês aí têm em torno de 10, 20, 30, a gente tem clientes aí com mais de 2 mil imóveis e cada um tem as suas peculiaridades e tem que atender dentro do Booking, do Airbnb, do WhatsApp, responder Instagram, fazer anúncio e diversos canais para se comunicar com o cliente. E tudo isso acaba virando uma bola de neve, porque eu tenho ali repetições de perguntas em diversos canais, eu tenho atendimento descentralizado e dependência de pessoas. Então, cada novo imóvel, a ideia é aumentar o faturamento, mas também eu aumento uma dependência e gera um caos operacional ali. Então, a ideia aqui, eu estou trazendo um pouco do exemplo, mas eu quero ser muito prático nessa live, assim como vocês assistem outras lives e de outros sistemas, a ideia aqui é mostrar na prática como que a New Byte funciona. Então, e se o atendimento escalasse sozinho? Se eu tivesse esses problemas, mas eu conseguisse escalar isso de forma incremental? O Johnny da Pri deu um depoimento muito interessante, ele fala justamente sobre isso. Bom, já me avisaram aqui que o som do Johnny não está saindo, mas ele fala justamente isso, que ele entrou na New Byte, ele contratou uma solução, mas antes disso ele já percebia que o atendimento dele seria um baita gargalo. Ele diz isso porque, considerando essas perguntas repetitivas, toda essa estrutura que ele deveria criar para conseguir gerenciar os imóveis, ele viu que ia precisar de uma ferramenta. Então, por coincidência, ele cita exatamente esse tópico aqui, caiu muito bem lá no nosso podcast, o nosso segundo episódio. Ele fala sobre o atendimento manual não ser escalável, as pessoas não trazem previsibilidade e um sistema com IA traz um crescimento controlado. E ele cita no final que ele tem amigos e colegas que gerenciam 100 imóveis com 3, 4 pessoas. É uma pena não poder mostrar para vocês aqui, eu consigo compartilhar depois da apresentação com o som, tá? Não esperava que o YouTube não fosse compartilhar, mas é justamente isso que ele fala aqui nesse slide. E foi pensando nisso que a New Byte nasceu. Eu vi ali que o pessoal Ubatuba Guarujá comentou que tá travado. Só o vídeo ali do Johnny tava sem som. Vocês estão me ouvindo também? Tudo certo aí? Só dá um ok rapidinho. Beleza, boa. Obrigado. Bom, então foi pensando nesse tipo de solução que a gente entendeu ali que o mercado de aluguel por temporada ele tinha essa deficiência, tá? Então aí nós já estamos, nós
construímos, né, a solução de atendimento para anfitriões profissionais integrado especificamente ao teu Channel Manager, como no caso da Stacy e a Ayrton hoje. Então, tudo isso, todo esse contexto para mostrar que, de fato, a nossa operação hoje ela está 100% focada para os anfitriões. Bom, a Newbyte também não surgiu do nada, nós temos track record, a gente já implementou solução para revista exame, uma solução de IA com retenção de 98% do atendimento, ou seja, 98% a IA resolvia sem passar por um humano. Então tá aqui o depoimento da Karina, lá, a Head de Customer Experience na Exame. Então, nos últimos 2 anos, a gente está 100% focado agora em aluguel por temporada, e é justamente sobre isso que eu quero mostrar para vocês agora, quem ainda não conhece as nossas soluções, detalhar um pouquinho melhor do que a gente já está fazendo. Olhando aqui para o nosso mercado, a gente tem aqui umas logos, né, dos clientes aí, muitos deles, inclusive, estão aqui assistindo, e a gente já se considera aí líder na América Latina como uma solução dedicada, atendendo os maiores do mercado. E dentre as soluções, hoje são 9, tá? Nós temos primeiro o Omnichannel, que ele é o centralizador de tudo. Ou seja, todos os chats, WhatsApp, Airbnb, Booking, todos eles ficam no mesmo lugar. Então, eu consigo, dentro dessa plataforma, criar equipes, criar automações e visualizar tudo em um único lugar, sem ter que ficar acessando o Airbnb para responder lá dentro, sem ter que ir no Booking e no WhatsApp. E o melhor, quando o cliente te chama no WhatsApp, eu já sei identificar ele pelo número de telefone, justamente por conta da nossa integração, e saber qual é o ID da reserva dele, qual é o imóvel que ele tá hospedado, qual que é a fase da hospedagem, se a gente já coletou documentos, por exemplo, e tudo isso na conversa dele. Então, diferente do WhatsApp normal, a gente consegue trabalhar com essa integração. Nossa solução tem aplicativo mobile, então isso traz essa facilidade para o anfitrião que está na correria, está na rua, precisa atender, então ele consegue utilizar o celular para isso. E nossa solução também, na parte web, ela tem uma visão Kanban, onde eu consigo, a partir do status da reserva, saber em qual etapa que aquela conversa está. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Arthur, que está com a reserva já confirmada, ele pagou. Quando chegar o dia do check-in, ele pula para essa etapa. Quando ele estiver em house, ele pula para essa etapa e assim por diante. Eu consigo criar diversos Kanbans, eu posso criar outros modelos. Nesse caso aqui é um já pré-setado com os status da reserva. E agora a gente fala de notificações de WhatsApp. Bom, o WhatsApp, ele tem aqui o primeiro fluxo sobre a confirmação, né, toda a jornada de disparos que a gente faz para o hóspede. Isso aqui independe de qual canal que ele está vindo. Então, por exemplo, surgiu um hóspede lá no Airbnb, uma reserva confirmada. Ele já recebe essa mensagem no WhatsApp, dizendo, sua reserva foi confirmada, todas as informações aqui importantes para esse momento. Antes do check-in, eu já aviso ele que ele vai ter um check-in amanhã, às 2 horas, passo instruções prévias. E no dia, eu tenho as notificações mais importantes que traz aqui, a partir da integração lá com o Stays ou Ayrton, informações sobre como acessar a acomodação, qual que é a senha da fechadura, a senha do Wi-Fi. Eu posso trazer aqui um guia de hóspede, por exemplo, e tudo isso já de forma automática. É uma mensagem padrão, só que personalizada para cada imóvel. Antes do checkout, eu consigo também fazer um disparo e avisar, né, solicitar se a pessoa tem interesse em fazer um late checkout. Nesse caso, a pessoa clica no botão e é transferida para o atendente humano, onde ela negocia ali horas a mais, uma diária extra e assim por diante. E no checkout, algo mais padrão. Tudo isso aqui foi pensado para gerar relacionamento com o hóspede pelo WhatsApp e fazer com que vocês, anfitriões, não dependam mais de tanto de OTAs. Eu mesmo já fui impactado por isso e sei como é muito mais simples eu entrar em contato com a empresa, que eu tive uma boa experiência, e reservar direto pelo WhatsApp, do que eu ter que ir no Airbnb, buscar uma nova estadia, ver como vai ser e arriscar conhecer um novo imóvel. Então, se vocês mantêm um relacionamento, é muito mais efetivo e consegue fidelizar os hóspedes. A Meta, ela cobra por esse tipo de mensagem. A Newbyte é um parceiro oficial da Meta, vocês podem dar um Google aí. E com isso, a gente garante que vocês entreguem as mensagens e não tenham risco de banimento.
Isso é muito importante, trabalhamos apenas com a API oficial do WhatsApp, e cada disparo dessa mensagem aqui custa 5 centavos, até um pouquinho menos agora com o dólar baixando. Mas imagina que se vocês tiverem 100 reservas, vai gastar em torno de R$ 25 com todos os disparos, tá? Importante, a Meta só cobra pelo disparo da notificação, não é por toda a mensagem que é conversada, tá? Então são só notificações assim como essas. Bom, além disso, nós temos um fluxo de coleta de documentos, tá? É uma das maiores dores, né, dos anfitriões, é ter que coletar documento, fazer a validação e enviar para a portaria. Nós temos uma notificação de WhatsApp também, que é enviada para o hóspede com um link. Esse link é único para todos os hóspedes e ele pode ser compartilhado. Então, o hóspede principal recebe, ele preenche com o seu CPF, o nome, envia o documento, pode ser documento internacional ou nacional, RG, CPF, DCNH. Ele faz uma validação facial online. Com isso, é feito essa validação e registrado dentro da Stace ou Ayrton, e nesse caso a gente consegue enviar via WhatsApp e e-mail para as portarias. Então o fluxo completo, e agora nós temos também integração com o nosso parceiro MedKey, que também trabalha com liberação de fechaduras e também tem algumas integrações com portarias. Então é um processo completo que a gente consegue integrar as duas ferramentas e fazer isso para vocês. Existem portarias que não têm integração, não têm essa possibilidade e aceitam apenas o WhatsApp. Então a gente consegue enviar ou apenas disparar um e-mail ou um WhatsApp para a equipe interna de vocês fazerem o registro manual. E toda a parte de cobrar o hóspede do que foi da solicitação dos dados é feita automaticamente. Bom, além disso, nós temos outras notificações, tá? Que são, na verdade, fluxos de automação personalizados que nós disparamos. O primeiro deles é a cobrança, tá? É como se fosse um carrinho abandonado. Imagina que o hóspede entra no site, né, reserva direta, e ele não conclui a compra. Ou mesmo ele chega no checkout e ele já recebe, via integração que nós temos com o Banco Asas, um link para fazer o pagamento da sua reserva. Isso pode ser configurável, então eu posso fazer 50-50, por exemplo, o valor da reserva, eu posso parcelar, e aí nós, com essa parceria do Asas, nós temos condições especiais ali em relação a crédito, à vista ou Pix também, conseguimos fazer uma antecipação com valores bem interessantes, por exemplo, 2,15% à vista no crédito, 2 a 6 vezes 2,45, então são taxas bem interessantes aí, comparadas com outras de mercado. Além disso, essa aqui do meio é a notificação para proprietários, é uma automação que avisa os proprietários e normalmente faz sentido para quem gerencia imóveis de alto padrão, que precisa se comunicar e pedir autorização do proprietário para liberar o acesso àquela propriedade. Então, quando o proprietário recebe essa notificação, ele clica em ciente e é registrado dentro do Channel Manager que o proprietário está ciente. Limpeza também é outro fluxo, onde, por exemplo, temos um checkout em tal dia, eu consigo disparar para toda aquela equipe de limpeza por imóvel cadastrado dentro do Channel Manager, consigo identificar as pessoas da limpeza e disparar um aviso, tem um imóvel tal para limpar tal dia, em tal endereço. Tudo isso aqui é personalizável, então essa mensagem aqui pode ter informações específicas da operação de vocês. Bom, além disso, nós trabalhamos com repasses proprietários, então, fora um pouco do atendimento, nós temos uma automação de repasses que conecta hoje a Stace e consegue fazer o pagamento automático dos proprietários de acordo com o valor das reservas que eles tiveram e ainda emitir nota fiscal. Então, é bem interessante isso aqui e hoje já auxilia diversos anfitriões automatizando esse processo que é bem manual. Além disso, o disparo hoje de campanhas via WhatsApp é algo que em breve nós vamos lançar uma interface nova que vai permitir com que eu consiga filtrar os meus hóspedes por categorias e disparar uma mensagem com uma campanha, por exemplo, e trabalhar em cima desses leads, que querendo ou não, são leads bem quentes, a um custo hoje na meta de 38 centavos. Quem trabalha com tráfego pago ali já consegue ter uma noção que esse lead acaba sendo bem barato. Sobre o repasse para Ayrton, ainda não estamos integrados com eles na parte de repasses, tá? Então, o pessoal ali já perguntou. E agora,
indo para a parte aqui dos bots da IA e falando já sobre o lançamento aqui, estamos chegando já no final. O nosso chatbot, tá? Ele hoje trabalha para facilitar o entendimento inicial de quem é a identificação daquele contato. Então, se eu colocar e mandar um oi e eu não tenho cadastrado lá na Stace, por exemplo, quem é esse hóspede, eu vou jogar para ele ali um bot com 3 opções. Tenho uma reserva, quero reservar ou sou proprietário. Agora, caso aquele oi que foi enviado aqui seja de um hóspede, eu nem mostro esse bot e já jogo ele direto para as opções de hóspede. Ou, se for um proprietário, jogo ele direciono direto para a parte de proprietários. E assim por diante. Então, o bot está aqui para direcionar para o caminho certo, identificar o usuário e ser um híbrido entre os botões e a inteligência artificial. Isso é muito importante porque facilita e hoje o usuário ele prefere clicar em um botão do que digitar qual que é a intenção dele. Então é muito mais fácil a gente manter esse bot para facilitar tudo isso. E aí já falando aqui das nossas IAs. Nós dividimos elas entre IA de cotações e IA de suporte. A primeira delas, a de cotações, ela tem um contexto público sobre as informações do imóvel. Nesse caso aqui, é um teste que eu mesmo fiz, disse que queria reservar e mandei um áudio. Nesse áudio eu digo, eu gostaria de fazer uma reserva em Búzios, eu vou hoje e quero ficar por 5 noites, vai eu e minha esposa. Coloquei algo nesse sentido, e ele me trouxe aqui, a partir da integração, 2 anúncios, já com a foto do anúncio, o valor do... Deixa eu voltar aqui. Com o valor das diárias, o valor total, o link para fazer a reserva, e tudo isso já de forma automática e instantânea, 24 horas. Então, normalmente, essas cotações via WhatsApp de reservas diretas, que é algo que tende a aumentar conforme vocês vão se relacionando mais com os hóspedes vão trazer mais dúvidas nesse sentido direto no WhatsApp. E ter a IA para fazer essa venda acaba casando muito bem. Então, nesse caso aqui, eu ainda faço perguntas. Tem vaga de estacionamento no primeiro? No caso, no primeiro anúncio que ela me mandou? Sim, tem vaga de estacionamento. Qual que é o Wi-Fi? Qual que é a velocidade? Qual que é a distância da praia? Enfim. E aí ela ainda me pergunta no final, ela tem intenção de venda, então ela me pergunta se era isso, se eu tenho mais alguma dúvida, se ela pode fechar. Então ela me resume aqui tudo que foi conversado, né? E já me dá o link certinho para eu fazer a reserva lá no site. Bom, já na IA de suporte, ela tem outro contexto mais aprofundado e ela se baseia em informações de quem já está dentro do imóvel ou já tem uma reserva já comprada. Então, ela permite, para quem está dentro do imóvel, ter qual é a senha do Wi-Fi, qual é a senha da fechadura, instruções de acesso, parte de indicação de locais, por exemplo. E tudo isso que eu estou mostrando aqui é simplesmente por estar conectado ao Channel Manager. Isso aqui não é nada relacionado à base de conhecimento extra. É sim apenas conectar no Channel Manager. Se todas as informações estão lá, ela já tem conhecimento para aprender. Então, ela tem informações do anúncio, ela tem regras, ela tem amenities, ela tem tudo isso. E boa parte das dúvidas já estão escritas no anúncio. Então, é muito mais fácil eu já conectar e já ter um resultado do que criar uma base de conhecimento manualmente. Então, esse é o intuito das nossas IAs aqui. Elas já têm todo o conhecimento prévio dos anúncios de vocês. E além disso, a cereja do bolo, a IA ainda responde dentro do Airbnb, do Booking, fazendo o mesmo serviço que ela faria no WhatsApp, porém, claro, restrita àquele imóvel, né? Ela sabe as regras, por exemplo, do Airbnb, ela não pode mandar um link externo, ela não pode sugerir outro imóvel, mas ela já vai responder da melhor forma possível sobre aquelas informações do anúncio. Bom, e aqui eu faço a provocação, né? Às vezes a gente cria uma expectativa sobre a IA, né? E a IA, ela tende a errar, mas nesse caso, quando ela errar, ela não vai enviar uma resposta errada, e sim ela vai dizer, eu não tenho informação e eu vou transferir para um humano. E tudo começa assim, nós vamos conectar a IA de vocês ao Channel Manager, ela vai começar a responder, e o que ela não tem de informação, ela vai transferir para o atendente humano. E hoje, aqui dentro do sistema, nós temos já dados disso para mostrar para vocês, de como que ela trabalha hoje. Então, aqui nós temos, como eu comentei, IA de suporte, cotações e as consultas que vêm, por exemplo, de Airbnb, e eu consigo já ter dados reais aqui de operações
atualmente. Então, aqui são dados reais de clientes, hoje a gente está ocultando basicamente qual é o cliente, mas eu tenho aqui a taxa de retenção, eu consigo clicar e saber as pessoas que conversaram aqui, quais foram as conversas, qual foi o imóvel, etc. Eu tenho a retenção por canal sobre as OTAs, eu tenho quais são os tópicos transbordados, ou seja, transbordo é o que ela não conseguiu reter e transferiu para o humano, então financeiro e reservas, early check-in, acesso check-in aqui, por exemplo, e os tópicos retidos. Então, tem vários outros aqui que ela está retendo, mas restrições temporais, acesso, check-in, etc. E as avaliações por canal. Então, a IA também consegue pedir avaliação hoje, tá? Então, voltando aqui, indo agora para o NLearn, tá? O NLearn, que é, vamos dizer assim, o nosso grande lançamento, que é o foco hoje dessa live, inclusive para os clientes ainda, né, que já estão. Aviso vocês que todos que estão aqui, todos os nossos clientes da base já vão ter acesso a essa ferramenta. Então, não terá nenhum custo extra para utilizar as funcionalidades que eu vou mostrar aqui. Então, é algo bem interessante. O foco dele é otimizar a base de conhecimento da IA. Bom, qual foi o problema que nós identificamos? Eu tenho um atendimento, a IA não conseguiu responder e ela transferiu para um humano. Qual seria o fluxo correto? O atendente entender por que a IA transferiu para um humano, ir na nossa base de conhecimento e cadastrar essa informação. Esse era o processo até hoje. Agora, com o NLearn, não. A IA ativamente vai estar analisando todas as conversas que foram transferidas para um humano e ela vai criar uma fila de revisão. Ou seja, ela aqui trouxe uma situação de pagamento e estacionamento. Então, o atendente, ele visualizou, ele respondeu aqui o hóspede, e a IA já trouxe uma sugestão do que poderia ser aprovado ou não como conhecimento. Vou mostrar para vocês isso na prática. Aqui, eu tenho uma situação sobre late checkout em reservas longas. Então, a IA conversou aqui com o hóspede e ela entendeu que ela não tem essa informação e ela transferiu para o humano. O humano fez toda a conversa aqui, encerrou e a IA foi analisar. Nesse caso, eu acho que da churrasqueira é um pouquinho melhor. A pessoa tinha informações sobre churrasqueira e toalhas nessa conversa. A IA entendeu tudo isso e gerou um conteúdo sugerido para ela adicionar na base de conhecimento. E ela resume aqui que a conversa contém instruções estáticas e repetíveis sobre o uso de uma churrasqueira. E isso deveria estar na base de conhecimento dela. Então, eu, como gestor, nesse caso, eu posso clicar em aprovar, colocar aqui uma nota de revisão ou rejeitar. Nesse caso, também consigo ver a conversa completa integrada ao nosso NChat. Essa conversa, sendo aprovada, ela vem para a fila de publicação. Então, eu tenho aqui um outro exemplo sobre Wi-Fi. Tá? A IA analisa qual o contexto dessa informação ela deve colocar na base de conhecimento. Como eu falei anteriormente, nossa IA ela divide as informações entre públicas, booked e in-house. Ou seja, eu tenho níveis de acesso para aquele usuário, aquele hóspede que está entrando em contato. Aqui na esquerda, então, ela já me sugere que uma informação sobre o Wi-Fi aqui é uma informação de quem já está em house, ela já sugere. Eu consigo aqui adicionar um complemento nessa situação aqui. Eu posso colocar outras coisas que eu lembrei, por exemplo, o check-in, a chave está aqui, mas eu posso complementar, caso o atendente não tenha falado sobre isso na conversa. Aqui na direita, eu já trago uma prévia do que está configurado já dentro da base de conhecimento atual. Então, isso aqui é um espelho real lá do nosso NDocs, né, a base de conhecimento. Então, nesse caso, ela faria simplesmente um append aqui embaixo, colocando uma nova senha, tá? Mas aí, nós temos esse botão aqui da revisão da IA. Esse botão aqui, ele faz o quê? Ele analisa qual que é o conteúdo a ser adicionado, o que já está incluso dentro da base de conhecimento, ele pensa e traz aqui sugestões de melhoria no conteúdo já cadastrado e também alterações, tá? Então, ele demora um pouquinho, né? Porque a IA vai pensar, ela vai ler todo o documento e vai me trazer aonde que ela sugere adicionar essa informação. Então, aqui, ó, informação em check-in, ela já sabia que existia um tópico, ela melhorou isso, e ela atualizou as informações de conexão aqui,
do Wi-Fi. Então, já existia uma senha antiga, ela colocou a senha nova, o nome da rede, desculpa, e a senha. Então, trouxe aqui todo o restante como estava, eu posso usar a questão mesclada e posso fazer simplesmente um anexo simples dessa informação como estava antes, ou fazer uma mescla e utilizar o que a IA sugeriu. Muitas das vezes ela vai sugerir algo muito melhor do que simplesmente anexar. Então, eu posso clicar aqui e automaticamente publicar na nossa base de conhecimento. Tá? Então, essa aqui é a funcionalidade principal aqui do NLearn, porque ele facilita todo o entendimento de situações reais e facilita, na verdade, todo o treinamento da IA de forma muito simples. Basicamente, eu preciso pegar um exemplo, entender se ele faz sentido, posso analisar a conversa, aprovar, vir aqui e publicar na base de conhecimento, e a IA já está aumentando a retenção. Além disso, caso esse conhecimento seja útil para mais imóveis, por exemplo, padarias próximas, eu tenho um prédio e eu sei que nesse caso ele é uma informação pública e faz sentido eu dizer que todos daquele prédio, todos aqueles imóveis precisam ter essa informação. Então eu posso selecionar todos aqui e simplesmente ela vai adicionar essa informação de padarias novas aqui no treinamento de cada um desses imóveis. Tá? Bom, além disso, tudo fica registrado. Então, todas as conversas, elas passam por esse histórico, onde eu consigo analisar quando a IA processou, quando que ela concluiu e qual foi a sugestão dela. Além disso, ver aqui na fila onde que ela está e analisar todo o histórico de conversa com o atendente. Então, caso eu tenha aqui uma publicação aprovada, nesse caso, eu posso simplesmente ver essas notas internas aqui dentro. Deixa eu pegar aqui um exemplo prático. Bom, eu consigo ver, aqui eu vou ter comentários, por exemplo, de revisão, eu consigo saber quando foi publicado, quem alterou. Aqui, ó, nesse caso eu tenho um teste que a IA mesclou a senha do Wi-Fi, e eu consigo ver quais foram as alterações que foram feitas, o que foi removido, tudo isso fica registrado para vocês terem um controle de todos que têm acesso ao NLearn. Tá? Indo aqui já para a parte de análises, eu consigo saber quantos artigos foram gerados, ou seja, quantos conhecimentos ela teve acesso que são possíveis de treinamento. Então, baseado em basicamente 0,25 horas por artigo, eu consigo saber quantas horas eu economizei tendo que criar um artigo manual. Eu consigo ver a taxa de automação e o tempo médio de publicação. Então, aqui eu consigo ver basicamente o engajamento que a equipe do anfitrião está tendo em realizar esses treinamentos. E aqui embaixo tem relacionado mais a qualidade e precisão desses artigos, porque conforme o tempo passa, os primeiros meses de utilização do NLearn vão ser relacionados a dúvidas frequentes, que vão ter um incremento exponencial no conhecimento, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai ter mais conhecimentos de borda ali, então é interessante analisar a qualidade e a precisão. E, além disso, a cobertura desse conhecimento. Aqui eu tenho, por exemplo, uma que eu acabei de adicionar sobre a questão de check-in, o acesso, property amenities, e eu tenho todos os artigos que eu estou publicando. Bom, voltando aqui, eu expliquei tudo isso na apresentação, eu quero enviar para vocês depois. E agora eu quero falar sobre o Insights. O Insights, ele é a cereja do bolo aqui em relação ao NLearn, porque, na verdade, ele mapeia tudo que não é aprendível. Então, por que isso? Existem situações que a IA não vai conseguir resolver, porque é simplesmente um problema local. Não é algo que a IA deveria aprender e ter esse conhecimento na base. Por exemplo, reclamações, amenities issues, check-in, manutenção. Então, todos esses insights aqui são gerados a partir da análise de todas as conversas. Todas aquelas que são aprendíveis, que nós estamos chamando aqui, vão para a fila para ter uma análise, e todas que não são aprendíveis, digamos assim, elas ficam nesses insights operacionais. E eu consigo, como gestor, bater o olho aqui e saber que o meu principal problema hoje são reclamações, né? São os complaints aqui, e eu consigo clicar e ver quais são essas questões. Nesse caso, é uma pergunta específica aqui sobre, uma reclamação específica sobre a limpeza inadequada do apartamento. Bom, eu sei que se eu tenho o meu tópico principal aqui é uma reclamação sobre limpeza, bom, eu tenho que falar com a minha equipe. Então, eu como gestor, vou direto no problema. Eu consigo saber qual que é o nível de frustração dos meus hóspedes, ter um entendimento se eles estão
satisfeitos ou não, pegar toda a urgência que eles têm aqui e ir direto aos tópicos mais recorrentes e trabalhar em cima dessa solução. Por exemplo, eu consigo analisar, nesse caso dos tópicos, que o early check-in, nesse caso, aprovado aqui, é um dos tópicos mais solicitados, banheiro sujo, aquecedor de água gelada, tudo isso aqui são situações de simulação, tá? Mas, de novo, eu como gestor, ao invés de ter ali, digamos que eu tenha lá 10, eu tenho já 20, 50 imóveis, eu muito provavelmente vou começar a ter problemas relacionados a atendimento. Essas reclamações sempre vão gerar um atendimento, e eu posso estar pensando, não, eu tenho muitos atendimentos para fazer, eu vou contratar mais um atendente. Sendo que, na verdade, a origem de todos os problemas era, por exemplo, uma manutenção do imóvel. Com o Insights, eu consigo saber isso e ir direto na origem do problema e ver a conversa e o que realmente aconteceu. E, nesse caso aqui, ainda ver a saúde das propriedades. Então, aqui vão ficar listadas todas as propriedades, nesse caso eu tenho só uma como demo, mas eu consigo saber que eu tenho 8 problemas na propriedade, 4 hóspedes frustrados e um problema de manutenção. E olhando todas as minhas propriedades, eu consigo aqui saber e ainda justificar para o proprietário ter que fazer uma manutenção. Isso é muito interessante, porque clientes nossos, inclusive, conheço vários anfitriões que manualmente perguntam a experiência do hóspede, entendem a avaliação, pegam essas conversas e mostram para o proprietário, tô tendo problema com isso, eu preciso do teu investimento para melhorar o imóvel nisso. Agora imagina fazer isso e basicamente 1 minuto, abrir o Insights e olhar, não, esse é o imóvel que eu mais tenho problema. Eu vou clicar aqui, quais são os problemas que eu tenho com ele, eu vou analisar tudo isso e já mandar ali para o proprietário, olha, cara, eu tenho um problema aqui com a tua porta, ela não está abrindo direito e o hóspede está reclamando. Simples assim. Então, esse aqui são os insights que a nossa AI está gerando. Então, por isso que a gente está falando que ela está aprendendo com a operação de vocês, sendo treinada e mostrando na prática onde que estão os problemas. Bom, eu vi que o chat correu bastante aqui. Eu não sei, o pessoal aí que estiver assistindo da New Byte, se puder dar uma ajuda aí, se a gente precisar responder alguma coisa, pode dar um apoio. Bom, voltando aqui para a apresentação, quais são os resultados que a gente tem com essa nova solução de IA, o N-Learn, tá? Eu tenho menos tickets repetidos, porque cada vez mais a IA vai conseguir se treinar e atender e o cliente ser auto-atendido por IA. O conhecimento ele vai ser retido sem perdas com turnover. Ou seja, turnover é um tema comum em RH que se refere a eu ter rotatividade de funcionários. Então pensa, hoje eu treino um atendente, um operador, ele está respondendo, ele conhece tudo sobre aquele imóvel e ele sai da empresa. Eu tenho que treinar uma pessoa do zero. Ela vai precisar acessar as informações do anúncio, responder as pessoas, os hóspedes, e com a IA não. Ela vai estar analisando todos os atendimentos humanos do teu melhor atendente e ela vai adicionar isso na base de conhecimento. É basicamente uma escala sem custo, uma base de conhecimento sempre atualizada, que como eu mostrei, ela consegue retirar aquilo que não faz mais sentido e adicionar coisas novas, e zero de trabalho de curadoria, assim como, por exemplo, analisar conversas de problemas de manutenção, mostrar para um proprietário. A IA, ela já faz isso de uma forma automática. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui passa por um processo de implementação. Então, desde o primeiro dia, e nosso processo está cada vez evoluindo mais, então ele está bem interessante agora a parte de implementação aqui. Tivemos vários feedbacks positivos nos últimos meses, então é algo bem legal que o pessoal está trabalhando. O nosso sistema hoje é implementado seguindo alguns passos importantes. Nós temos ali um kickoff guiado, onde nós fazemos um alinhamento estratégico, entendemos o escopo e definimos desde o início tudo o que vai acontecer durante a implementação. Passamos aí por um treinamento prático, antes de colocar a mão na massa, com a capacitação do time, com um foco de uso diário ali, então já mostrando a ferramenta, como que funciona, para daí sim passar para o implementador, já porque normalmente no treinamento já surgem dúvidas e questões que vão direcionar a implementação. Depois disso, nós acompanhamos com a CS, garantindo esse avanço, prazos e qualidade da entrega, e também, ao final, a entrega é sempre feita com uma conferência e com um ok do cliente para a gente entregar o projeto. Então, não é simplesmente um SaaS, nós realmente implementamos e configuramos tudo isso. Então, tu não recebe apenas hoje um sistema, a gente tem todo esse processo de produção, de processo, automação e a IA funcionando de verdade na ponta para vocês.
Bom, e quanto que custa implementar um sistema por conta própria? Mesmo usando ferramentas prontas, genéricas, né, a complexidade está na implementação normalmente, tá? Não no software. Então, quem já utilizou um Omnichannel sabe que existem diversos no mercado, diversas soluções de WhatsApp, mas nenhuma tem especificamente o conhecimento do negócio. Essa implementação específica normalmente tem, mas não tem conhecimento sobre o segmento e integrações já prontas com Channel Manager, por exemplo. E isso custa caro. Por exemplo, um implementador tem, temos o custo de implementadores, tem a questão de um especialista em AI e automações, que hoje nós fazemos reunião, mostramos como configurar, como que a IA pensa para resolver os problemas, toda a tecnologia de infra e os ajustes Go Live. Então, fazendo uma comparação com implementações genéricas, isso costuma acontecer ali, variar entre 30 e 60 mil. E já a New Byte, a gente hoje dividiu isso em 3 planos. Todos eles têm relação com features. Então, todos os nossos clientes têm acesso a basicamente todas as funcionalidades, independente do seu tamanho, só muda relacionado ao plano. Ou seja, eu tenho aqui essencial, diz respeito a tudo que é da IA, além da versão mobile. Então, eu tenho toda a parte do N-Chat, onde centralizo todos os canais, a parte da IA respondendo dentro do Airbnb, do Booking, do WhatsApp, toda a gestão de usuários, a questão do repasse também, as equipes de atendimento, então já consigo organizar e ter relatórios sobre a operação. O mais popular é o plano profissional, que ele traz aí todas as automações de notificações de WhatsApp. Então, aquelas notificações que eu mostrei, como envio de instruções de check-in, check-out, a parte de cobrança automática do hóspede, aquele carrinho abandonado, a coleta de documentos, toda a parte de envio de dados para as portarias, disparo em massa, as notificações dos proprietários, tudo isso tem no plano profissional. E no Elite, nós temos aqui, que é a nossa grande novidade agora, os insights, né? Então, os insights dentro do AnyLearn, eles ficam apenas no plano Elite. Ou seja, todos os planos aqui, desde o essencial até o profissional, e eles vão ter essa nova ferramenta, tá? Para vocês treinarem a IA e aumentar a retenção. Apenas no Elite nós teremos os insights operacionais, que é onde nós temos ela analisando todos os atendimentos que não são apreendíveis e gerando essas informações. Bom, além disso, eu trouxe aqui a nossa calculadora de ROI. É algo novo que nós estamos lançando hoje também, e vamos publicar ali em breve, já podem acessar aqui nesse link, vou colocar aqui no chat também. A calculadora de ROI traz literalmente o cálculo do impacto da IA e nossas soluções no atendimento. Então aqui eu defino quantos imóveis sob gestão eu tenho, qual plano eu vou ter com a New Byte, quantos atendentes, né, e funcionários operacionais eu tenho relacionados a essas atividades que a New Byte atua, qual que é o custo de um funcionário anual e qual que é a retenção esperada. Qual é a lógica aqui, tá? Eu posso, tendo um plano essencial, eu tenho dependência aqui do crescimento e o conhecimento da IA, basicamente. Quando eu falo de profissional e elite, eu já parto de uma retenção de 34%. Então, porque aqui eu já incluo as automações de disparos, de coleta de documentos, então eu já trago uma retenção. E os outros 66% são destinados à IA. E com algumas pesquisas, nós conseguimos identificar que o crescimento anual do conhecimento da IA é de 20%, 15% e 10% ao ano, respectivamente. Então, eu consigo aqui já trazer uma atualização, né, sobre a retenção e quando que eu vou estar reduzindo essa minha folha e comparar isso ao longo dos anos. Então, já trago aqui para vocês, já deixei o link no chat, para vocês compararem com a situação de vocês. Se tiverem dúvida em como usar, o nosso time também está à disposição aqui para explicar. Faço questão de mostrar para vocês como funciona. Voltando aqui. Nós temos um vídeo também, nossa landing page, acredito que muitos já viram também, de depoimentos dos nossos clientes aqui. Então, deixo também em anexo. E hoje a New Byte já tem em torno de 75
avaliações, 5 estrelas no Google. Então, isso é um motivo de muito orgulho. Todos os nossos clientes que são implementados, nós pedimos avaliação. Quem ainda não fez, por favor, faça lá para nós. Acho que é um grande orgulho que nós temos aqui. 75 avaliações em 2 anos de empresa e focado 100% no lugar por temporada. Temos diversos anfitriões lá elogiando. E, bom, chegamos na última parte aí, que é, de fato, essa oferta que eu queria fazer para vocês. Né? Vocês podem, faça a provocação, né? Continuar respondendo as mensagens de forma manual ou deixar a nossa IA trabalhar por vocês. Né? Eu criei aqui uma página, também em lançamento, onde vocês vão poder analisar qual plano se encaixa melhor para vocês. E para quem ficou até o final aqui assistindo a live, vamos dar 3 meses grátis do Learn com os insights ali. Então, é algo que está incluso apenas no plano Elite, tá? E, além disso, quem fechar conosco hoje, nós vamos dar 15% de desconto no Pix até às 8 horas da noite. Então, para isso acontecer, nós temos também vagas limitadas dessas implementações. Hoje, a Newbyte, nesse mês, inclusive, teve um recorde aí de implementações e de vendas. Então, desde os últimos anos, esse foi o mês que nós mais entregamos projetos. É a época do ano que mais os anfitriões, como Litoral, têm que atuar de fato, né? O início da temporada, e esse ano ainda com diversos feriados, um ano totalmente atípico. Então, o pessoal já está se preparando e nós limitamos a quantidade de implementações para serem vendidas nesse mês até o próximo agora de 15 vagas. Então, é algo que nós estamos controlando de fato esse crescimento e fazendo tudo muito próximo. E quem tem meu contato, quem já está na Newbyte, sabe que nosso atendimento ele é ótimo e a gente está sempre muito próximo. Eu, inclusive, faço questão de entrar em reuniões, entender como que está e fazer a coisa acontecer. Então, por isso, esse limite de vagas então, é muito importante. Reforço que nós vamos fazer isso em forma de exceção ali até as 8 horas de hoje, certo? Então, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês já verem como que funciona a calculadora. Aqui está a nossa oferta de hoje, aqui no cabeçalho. Vocês podem colocar o número de imóveis. Então, eu tenho, vamos lá. Inclusive, isso é uma novidade, tá? O pessoal que aí tem menos imóveis, tem 5 imóveis, por exemplo, 10, os planos já estão mais acessíveis. Eu consigo começar a usar a Newbyte com R$ 299 por mês, tá? Isso é um grande orgulho para nós aqui já conseguir disponibilizar isso por um valor bem mais acessível. Profissional por 624 e o Elite por 1.149, certo? Todos os planos têm implementação, tem faixas de implementação conforme o valor de imóveis, e vocês podem hoje adicionar aqui quantos usuários excedentes vão querer e comprar online. Então, basta aqui preencher as informações e fazer a compra 100% online já, certo? Vou simular aqui para vocês uma compra. Quem tiver online aí vai também receber uma notificação de quem está comprando nesse momento. Então, aqui todo o nosso contrato, né? O pessoal vai, de qualquer forma, receber isso aqui por e-mail também, para assinatura, lê e concorda e confirma a compra. Nosso time também, ele está aqui disponível no WhatsApp, tá? Para fazer o atendimento de vocês, caso tenham dúvidas. Então, reforço, a gente está disponível ali e vai fazer essa condição especial de 15% hoje até as 8 horas. E até amanhã nós vamos deixar esses 3 meses grátis de Insights, que é a nova ferramenta. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Nós batemos ali em torno de 80 pessoas simultâneas, é mais da metade do que nós tínhamos aí de inscritos. Então, para um horário de 5 horas da tarde, numa quinta-feira, eu gostaria de agradecer vocês e todos os nossos clientes também, que acredito que devem estar muito contentes em ver essa nova funcionalidade. E quero reforçar que cada vez mais nós vamos ter momentos assim também, para, de fato, mostrar o que nós estamos trabalhando, quais são as novidades e deixar isso tudo ao vivo, tirar dúvidas, enfim, trazer ofertas de verdade que realmente vão fazer a diferença para vocês. Então, muito obrigado e um abraço. Até a próxima.